O que é destaque nesta edição? Justiça suspende greve dos professores marcada para hoje. Desobediência pode gerar multa de até R$400 mil. Bolsonaro revê declaração sobre perdoar o Holocausto. Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir para discutir reforma da Previdência. Mas partidos do Centrão querem que CCJ discuta primeiro a PEC, que aumenta gastos obrigatórios do governo. Começa a retirada de combustível da usina atômica de Fukushima. Piloto de Superbike Brasil morre após acidente em Interlagos. Quadrilha fortemente armada é presa após assalto a banco em Parintins. IML registra 5 mortes no final de semana. Garoto de 12 anos morre afogado em Igarapé na Compensa. No ramal do Brasileirinho, um homem foi morto nesta madrugada com facada no pescoço. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de temperatura, com máxima prevista de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 89%. O Climatempo fala que a probabilidade de chover 30 milímetros é de 90%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 15 de abril. Chegamos aos 105 dias do ano e faltam 260 para terminar 2019. Dia de São Benedito José Labre e Santa Anastácia. Também é o Dia Nacional da Conservação do Solo, Dia Mundial do Desenhista, Dia Mundial do Ciclista e o Dia do Desarmamento Infantil. Fatos marcantes da história. Em 1452 nasce Leonardo da Vinci, artista e engenheiro renascentista italiano. Em 15 de abril de 1912, o Titanic, o maior e mais luxuoso transatlântico do mundo com 10 andares, naufraga após se chocar contra um iceberg perto de Terra Nova. Morrem 1.513 pessoas e apenas 705 sobrevivem por problemas com barcos reservas. O navio havia partido de Southampton e se dirigia a Nova York. Em 1990 morre Greta Garbo, atriz sueca. Agora 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Para garantir a segurança dos passageiros que sairão de Manaus durante a Semana Santa, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, a ARSAM, irá intensificar de sexta a segunda-feira, dia 22, a fiscalização nas saídas da capital e dos municípios que fazem parte da região metropolitana de Manaus. O objetivo da operação é garantir a segurança dos trajetos rodoviários e a qualidade dos serviços contínuos de transporte coletivo de passageiros prestado pelas empresas permissionárias das linhas intermunicipais ou por operadoras de veículos fretados. O Jornal da Manhã já está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações com o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini, boa semana de trabalho para você. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvintes da Difusora, uma boa semana a todos nós, Paulo Guerra, e sempre aqui na audiência do Jornal da Manhã. Pellegrini, ouvintes lá do interior do Maranhão estão acompanhando o Jornal da Manhã e ouvindo a sua voz nesse instante e parabenizando pelo seu trabalho também, ouvintes do bairro Tancredo Neves. Um abraço a todos os nossos ouvintes, Paulo Guerra, principalmente a quem, a audiência do interior do estado, que é grande, Paulo. Nós acompanhamos aí o interior, as pessoas que já estão acordando cedo, que nem nós aqui do Jornal da Manhã, já preparando seu equipamento para ir, Paulo, ou pescar, ou ir para a lavoura, ou ir, o pessoal do interior acorda muito cedo e sempre na audiência do Jornal da Manhã. Pois é, o professor Saboia está em Manacapuru também acompanhando o jornal, e Pellegrini, hoje é dia de festa aqui, é aniversário do Josué Filho, da sua esposa, a doutora Kátia, aniversariam neste 15 de abril, desejando vida longa, muita saúde ao Josué e os ouvintes, naturalmente, como dissemos ontem na edição especial do Jornal da Manhã, com muitas saudades de Josué Filho. Pellegrini, vamos abrir aqui um parêntese, vamos fazer um parêntese aqui para que nós possamos homenagear o Josué estendendo o nosso tapete vermelho. Parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, Difusora festeja com você. Fale, Pellegrini. Pois é, Paulo, tipo assim, Oi, Manaus querida, abraço aí pro nosso amigo Josué Filho, nosso chefe, nosso amigo, um abração muito especial ao seu Josué. Seu Josué, um abração, um bom dia e feliz aniversário, meu irmão querido.
Tá bom, Pelegrini imitando o Josué. Doido pra perder o rancho, meu caro? Pois é, Paulo Guerra. Pois é, Paulo, nós tivemos aí no trânsito nesse momento, Paulo, a gente pode colocar, nós estamos nesse momento da Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades aqui da garagem da Global, Paulo, conversamos agora há pouco com os motoristas, Paulo, e a reclamação é aquela mesma, viu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, inclusive, Paulo, os motoristas te mandando um abraço e agradecendo pelo espaço que se dá aos rodoviários praticamente todos os dias, e a reclamação continua, Paulo, em relação às férias, o motorista sai de férias, mas não recebe. Pois é, sai de férias, mas não recebe. Isso vai de encontro a qualquer convenção de trabalho, não é, Pelegrini? Isso pois é, Paulo Guerra, mas ainda assim, Paulo, apesar da reclamação, apesar da insatisfação, não existe nenhuma indicativo de paralisação. Eles reclamam, eles pedem aqui para nós da difusora, para nós divulgarmos, para ver se alguma providência é tomada para que eles possam receber aí os seus proventos, receber seus salários de férias. É o chamado acordo sobre o negociado, Pelegrini. O cara acorda com o patrão, negocia com ele e no fim ele não acontece nada. Bom, e vamos torcer para que as empresas cumpram o acordado para com os seus rodoviários. Pelegrini, tivemos aí um afogamento, o garoto de 12 anos estava brincando aonde esse garoto, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, com a subida das águas, né, ali na área da Compensa, o Igarapé, debaixo das casas também fica aquela água, né, Paulo? E ontem à tarde, infelizmente, esse garoto estava brincando com demais garotos da idade dele, até que de repente ele perdeu-se, né, desapareceu nas águas, até que momentos depois, horas depois, melhor dizendo, ele foi encontrado, mas infelizmente sem vida. Um homem foi morto nesta madrugada, foi encontrado com uma facada no pescoço, Alberto Pelegrini. Pois é, Paulo Guerra, e foi lá de novo na área do ramal do Brasileirinho, né? O corpo ainda não identificado, foi encontrado lá na altura do quilômetro 1, né, do ramal do Brasileirinho. Logo ali na entrada, ali próximo ao João Paulo, ali próximo ao Jorge Teixeira, o corpo não foi identificado ainda, a polícia foi informada, foi até o local, departamento de perícia técnica científica, a polícia militar, o carro tumba do Instituto Médico Legal estiveram no local. O homem, Paulo, que morreu, aparenta ter entre 20 e 26 anos de idade e não possuía lá com ele nenhum documento que pudesse identificá-lo. Pois é, Pelegrini, daqui a pouco você vai trazer todos os detalhes do que aconteceu nesse final de semana na cidade. E lembrando que o negociado sobre o legislado está dando nessa confusão toda com os rodoviários, Pelegrini. E os prontos-socorros da cidade. Tivemos ontem o clássico Vasco e Flamengo. Muita gente nos bares, nas praças, Pelegrini, e vibrando com a vitória do Flamengo. Isso é regrado a muita cerveja, muita cachaça pelo Paulo Guerra, e o resultado do jogo a gente não sabia como ia ficar. Porém, o resultado dessa mistura entre torcedores, fanáticos, apaixonados e bebida, o resultado não poderia ser outro. Confusão, agressão física, gente ferida e levadas aos pronto-socorros da cidade, principalmente ao Platão Araújo e ao pronto-socorro João Lúcio. Paulo, nós tivemos sim aí alguns eventos devido ao jogo de ontem. Pois é, Pelegrini, temos aqui uma denúncia contra o balneário Banho da Cascata, lá na Aliança com Deus. Imagina essa aliança com Deus. Eles começam o som ao vivo no domingo às 18 horas e vão até a segunda-feira às 5 da manhã, Pelegrini. Tome som. Paulo, acabou agora há pouco, né? O banho de nem acabou ainda, para falar a verdade. Passando lá, o couro tá comendo ainda. O banho de cascata fica ali na ladeira de quem sai ali da Reserva Duque e vai em direção ao conjunto Nova Cidade, entrando ali por Aliança com Deus. Quem tá passando nessa avenida principal já ouve, né, o som aí, e as pessoas que moram ali perto, Paulo, do Aliança com Deus, sofrem muito com esse barulho. Não é a primeira vez que essas reclamações são feitas, e os moradores pedem uma providência em relação ao balneário Banho de Cascata. Pois é, diz que o barulho é ensurdecedor, tirando o sono de quem precisa trabalhar na segunda-feira, e pedem fiscalização, principalmente no que se relaciona à poluição sonora. É aquele som de forró, Paulo, que tu gosta, só aquela batida a noite todinha. Eu adoro, Pelegrini. É verdade, você tem razão. Tá bom, Pelegrini. Depois desse forró,
Você volta daqui a pouco dizendo, Peregrini, que a justiça suspendeu a greve dos professores marcada para hoje. E a desobediência pode gerar multa de até R$400 mil e assunto para o final desta edição aqui no Bloco Local. E quando o Peregrini também vai falar das ruas da cidade e principalmente da porta de um dos colégios para saber se essa determinação da justiça está sendo cumprida, porque hoje deverá ter aula Peregrini de acordo com a justiça. Sem dúvida nenhuma, Paulo, né? Você já me recomendou pela madrugada para que fizesse esse trabalho hoje lá no finalzinho do Jornal da Manhã, quando os alunos já estão se dirigindo às escolas, e assim nós vamos fazer, né, Paulo? Porque a desobediência, tal qual esse mandado da justiça, uma desobediência para a nossa unidade externa, com certeza acarreta em muitos prejuízos. Sem dúvida alguma, advertência principalmente. Tá bom, Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, estamos nas ruas e assim vamos fazer daqui a pouquinho essas e outras informações, interagindo mais uma vez com nossos ouvintes. Paulo, se recuperando, te mandando um abraço, tá se recuperando aí de um probleminha de saúde. Seu Chiquinho Cameli já está trabalhando, está ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento, preparando aquele café. Um abração todo especial ao nosso amigo Chiquinho Cameli. Paulo Guerra. 6h05 em Manaus. Bom dia para a comunidade São João do Baixo Rio Preto, Rio Preto da Eva, onde estão acompanhando o Jornal da Manhã. Presos do pavilhão C do Instituto Penal Antônio Trindade fizeram um protesto na tarde de ontem por causa da série de apreensões de objetos proibidos com visitantes. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. Cerca de 300 pessoas se negaram a voltar para as celas após o horário de visitas e pediram uma conversa com a direção da unidade prisional. O grupo de intervenção penitenciária foi acionado e após ouvir a reivindicação dos internos, a situação foi contida no local. O secretário da SEAP, Tenente Coronel Vinícius Almeida, disse que o rigor nas revistas não vai parar e nem deve. Tivemos uma apreensão recorde de 700 gramas de entorpecentes neste fim de semana com uma única visitante. Só no primeiro trimestre deste ano foram 4,3 quilos apreendidos com visitantes. Para eles é opressão do sistema, comentou. Imagine. 62 vagas de emprego estão sendo disponibilizadas pela Secretaria de Estado do Trabalho por meio do Sistema Nacional de Emprego para esta segunda-feira. Há oportunidades para auxiliar financeiro, agente de socialização, estágio em direito, técnico em enfermagem, auxiliar de manutenção, motorista de caminhão, entre outras. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. No Palacete Provincial, na Praça Eliodoro Balbi, nesta terça-feira às 14 horas, o Grupo Ministério de Artes Cênicas apresentará o espetáculo O Lugar que Eu Quero Morar, especial de Páscoa. Pensa que mescla música, dança e teatro, retrata a busca de um lugar melhor para se viver por meio da história de uma menina humilde, sonhadora e aventureira que leva o público numa viagem de sonhos até que no meio do palco surge uma inspiração. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA e o Instituto de Proteção Ambiental IPAAM vão firmar termo de convênio de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPAM, nesta segunda-feira, para ampliar a assistência jurídica em questões ambientais. O evento de assinatura terá no Centro de Educação de Tempo Integral Tarsila Mendes, em Humaitá, com a presença do vice-governador Carlos Almeida e o defensor público geral Rafael Barbosa, além de secretários de Estado. A parceria permitirá uma atuação mais célere na solução de questões como conflitos de terra e direito de populações ribeirinhas e tradicionais. O atual diretor-presidente da Amazonas Energia Eletrobras, Tarcísio Rosa, foi confirmado no cargo na inauguração das atividades da concessionária privatizada do consórcio Oliveira Energia ATEM, que assume a distribuição de energia elétrica nos 62 municípios do Amazonas. A nova diretoria vai ser apresentada à imprensa nesta segunda-feira, junto com o planejamento da empresa, para cumprir o desafio de levar energia para todas as residências do estado de dimensões continentais, alcançando cerca de 4 milhões de habitantes. A aquisição da distribuição da Amazonas Energia aconteceu em leilão de privatização realizado pelo governo federal no dia 10 de dezembro de 2018. O governador Wilson Lima acompanha nesta segunda-feira, a partir das 9 horas, o início das cirurgias eletivas no Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, o Delfim Aziz, que marca a primeira etapa do projeto para colocar a unidade funcionando em capacidade plena. O HPS está sob gestão da Organização Social de Saúde, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, desde 1º de abril.
Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura entre crianças, a Biblioteca Pública do Amazonas receberá de hoje até quarta-feira o projeto Lê Pra Mim, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A atividade que une personalidade do cenário local e nacional e no Amazonas recebe o apoio da Secretaria de Estado de Cultura. Será realizada às 8, 9, 10, 14 e 15 horas nos 3 dias, tendo cada encontro aproximadamente 45 minutos e a entrada é gratuita. Os alunos da Escola Estadual Almirante Ernesto de Melo Batista, localizada na Vila Buriti, próximo a Ceasa, terão a partir de hoje um refeitório para merenda. O projeto foi custeado pelo governo do Japão por meio do programa Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana, que oferece assistência financeira não reembolsável a várias entidades após rigorosa seleção feita pelas representações locais. O deputado Sinésio Campos, do PT, esteve no final de semana em São Gabriel da Cachoeira, onde confirmou que, segundo o coordenador do Comitê Gestor, o programa Luz para Todos no Amazonas, Robson de Bastos, mais 8 comunidades serão beneficiadas com energia elétrica, atendendo mais de 900 indígenas daquela região. O ex-governador Amazonino Média do PDT alegou ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na semana passada que não participaria de uma audiência preliminar em processo movido pelo governador Wilson Lima do PSC, porque está doente em São Paulo. Inclusive, juntou aos autos relatório e atestado médicos como forma de comprovação da sua condição de saúde atual, diz a juíza Kathleen dos Santos, que, contrariando a defesa de Amazonino, mandou dar seguimento à ação. Ao TRAM, Amazonino Mendes sustentou que passará 30 dias em tratamento médico na capital paulista. Por esse motivo, a juíza Kathleen dos Santos marcou para o dia 10 de junho, às 9 horas, uma audiência de transação penal, data que não haverá empecilho para o noticiário, diz a magistrada. Na decisão assinada pela juíza, não consta qual o problema de saúde que Amazonino enfrenta. Ele é processado por Wilson Lima por calúnia e difamação ante acusações feitas na corrida eleitoral de 2018. 6h11 em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas acatou na noite de ontem o pedido do governo e determinou que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado suspenda o indicativo de greve prevista para começar nesta segunda-feira, sob risco de pagamento de multa no valor de 20 mil por dia, podendo chegar até 400 mil reais, caso não seja cumprida a decisão. Ainda de acordo com a decisão assinada pelo desembargador Elci Simão de Oliveira, o governo do estado está autorizado a efetuar desconto da remuneração dos servidores que tenham deixado de trabalhar em função da adesão ao movimento grevista. Em seu posicionamento, o magistrado afirma que as atividades desenvolvidas pelos professores da rede pública de ensino constituem serviços públicos essenciais. Portanto, eventual paralisação, mesmo que limitada ou parcial, tem efeitos gravíssimos capazes de tornar refém toda a sociedade. Ainda de acordo com Elci, o direito constitucional de greve atribuído aos servidores públicos em geral não ampara indiscriminadamente todas as categorias e carreiras. A assessoria de imprensa do Sintiam informou que o sindicato ainda não foi notificado da decisão judicial e que a paralisação prevista para iniciar hoje está mantida. E vamos saber se está mantida mesmo. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, nas ruas da cidade, Paulo, já passamos em frente à escola Unidade 4 da Polícia Militar, Paulo, e nenhuma movimentação de greve até o momento, Paulo, até porque só dá para sabermos isso com muita confirmação mesmo, a partir do momento em que chegar o horário da abertura dos portões das escolas. Até o presente momento, a gente passa à frente das escolas estaduais da zona norte e leste da cidade, a movimentação é tranquila, com poucos alunos e nenhum cartaz que informe que não haverá aula. Então vamos chegar aí às 6h45, que é quando começa a abertura dos portões, 6h40, 6h50, aí nós vamos observar se vai haver sim a entrada dos alunos, ou se colocarão algum cartaz, ou se vai chegar alguma informação verbal para os alunos que estão chegando nas escolas a partir de agora, Paulo. Pois é, a justiça, repetindo, suspendeu a greve dos professores marcada para hoje e a desobediência pode gerar multa de até 400 mil reais. Pellegrini, vamos fazer assim. Após o noticiário policial, vamos então checar como é que está a situação. Se o Sintiam vai ou não obedecer à justiça. Ok, Paulo Guerra, vamos em busca dessas informações no local, né? Bem no local da onde os problemas podem acontecer ou não, ou seja, na frente das escolas, daqui a pouco a unidade externa do Jornal da Manhã. Polícia.
Polícia. Uma quadrilha foi presa pela Polícia Militar horas após um roubo a banco no município de Parintins. Foi o Banco da Amazônia, de onde levaram pelo menos R$150 mil. As prisões decorreram de uma operação emergencial determinada pelo secretário de Segurança, Coronel Luiz Mar Bonades, e a ação contou com tropas especializadas e a Força Aérea da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Os 5 integrantes do bando criminoso foram presos com o dinheiro, 2 veículos, uma motocicleta e um carro, uma máquina rompedora, uma extensão elétrica, HDs de filmagem, 2 malas e uma mochila. O bando efetuou o roubo ao banco na madrugada deste domingo. A Força Tática foi acionada por volta das 4 horas da madrugada e, ao chegar à agência bancária, verificou que havia um buraco na parede. Para evitar a fuga, militares foram ao porto do município, onde interceptaram a lancha Safira. Inicialmente, 2 integrantes do bando foram presos e a polícia informaram onde estariam os comparsas. Um terceiro integrante foi preso. Em uma pousada indicada pelos suspeitos, os policiais não encontraram os demais envolvidos no roubo. Questionados novamente, os detidos disseram que os suspeitos estavam na lancha Safira. O 2º Batalhão de Polícia de Itacoatiara recebeu ordens de interceptar a embarcação e prender os outros 2 integrantes. Devido à necessidade de chegar antecipadamente ao município vizinho e dar apoio aos policiais de Itacoatiara, uma equipe das rondas ostensivas Cândido Mariano Rocan saiu de Manaus em uma aeronave do Departamento de Operações Aéreas. O restante do bando, que estava fugindo em uma embarcação, foi interceptado em Itacoatiara. O flagrante foi realizado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Amazonas. Agora 6h19 em Manaus. Roberto Pellegrini, o que mais aconteceu no final de semana? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar falando, Paulo, da movimentação no pronto-socorro 28 de agosto. Nós temos a informação, Paulo Guerra, de que uma pessoa deu entrada vítima de agressão física na madrugada de hoje. Esse homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, levou alguns bofetes e um dolorido rabo de arraia. As informações dão conta de que ele estava brigando com o próprio cunhado, num desentendimento que começou após uma bebedeira que estava ganhando a madrugada de hoje. As informações dão conta de que um cunhado começou a falar demais. Olha, meu cunhado, sei de algumas coisas aí, parece que falou algumas coisas íntimas do casal, e isso acabou em peia, acabou em paulada, acabou em chutes, socos e pontapés no bairro da Cachoeirinha. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Um homem de 22 anos de idade foi atropelado por uma moto na Alameda Cosme Ferreira por volta de 19h44. Ele vinha em alta velocidade, pilotava seu cavalo do cão, não respeitava as leis de trânsito, cortava na frente de um, acelerava na frente do outro, até que perdeu o controle de sua máquina e rebolou pelo asfalto na Alameda Cosme Ferreira. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde os profissionais da vida, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem fizeram de tudo para salvar a vida desse homem e conseguiram salvá-lo. Ele já não corre risco de morte, porém está todo entaniçado, está todo quebrado no pronto-socorro João Lúcio. Não é dessa vez que ele vai morrer, mas se continuar desse jeito, quem sabe da próxima ele não escapa. Motoqueiro que anda aí fazendo graça pelo asfalto, todo cuidado é pouco. Olha a morte! 2 homens se desentenderam e um deles sacou uma faca e enfiou na barriga do outro. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do ramal do Brasileirinho. Os 2 estavam bebendo, um estava numa mesa, o outro estava na outra. Daí começou uma discussão. Essa discussão foi se acalorando, foi a vias de fatos, e até que alguém covardemente jogou uma faca no chão para um dos brigões, e ele pegou a faca e enfiou na barriga do outro. Ele deu entrada com a bobozada aparecendo, com as vísceras expostas no pronto-socorro. Entretanto, graças à ação dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, ele já não corre risco de morte.
Pronto, socorro, Platão Araújo. No Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada com várias marcas de chicote pelo corpo. As informações dão conta de que ele apanhou com uma corrente de moto. A corrente de moto foi usada como arma. Foram 4 lapadas. E esse homem deu entrada, além das lapadas de corrente de moto, com o nariz todo sangrando, com um hematoma no olho, na orelha. Ele pegou a pisa, e as informações dão conta de que trata-se de desentendimento por causa de um triângulo amoroso. Esse negócio de triângulo amoroso dá muita confusão. Esse negócio de quem tem amante, todo cuidado é pouco, é por isso que eu não tenho. É muito triste um homem deixar uma intrusa do amor atrapalhar o seu casamento. É terrível. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, do Pronto Socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Essa pessoa foi atropelada por um carro na Avenida Camapuã por volta de 17h40. Era tarde, finalzinho da tarde de ontem, era boca da noite, quando esse homem deu entrada no Pronto Socorro Platão Araújo. Agressão física. Um homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e uma garrafada de cerveja de pobre. Isso aconteceu no bairro João Paulo. Era por volta de 11h30. Era manhã de ontem, já no final da manhã de ontem, nesse mesmo horário, o programa Fred Lobão estava tocando aquelas músicas que mexem com o sentimento de muitas pessoas. Até quem não pegou chifre tem vontade de pegar, ouvindo aquelas músicas do Fred Lobão. Daí em diante, Paulo Guerra e ouvintes, 2 homens ouvindo o programa começaram a beber. Houve um desentendimento. Um dos colegas falou para o outro: amigo, eu sei que tua mulher está lhe passando para trás, ela está de convencer com outro homem. Daí esse que recebeu a notícia não gostou e deu-lhe uma garrafada na cabeça do outro. Se você souber que a mulher do seu amigo está se amancebando com outro, é melhor ficar na sua, é melhor ficar calado. Quando você vai contar pensando em fazer o bem, ainda pode levar uma garrafada, como foi o caso que aconteceu ontem, na hora que estavam ouvindo o programa do Fred Lobão. Não conte para o seu colega se você souber que a mulher dele tem outro. Isso pode acabar em muita violência. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi acusado pela própria esposa de ter roubado pertences de uma outra pessoa, do vizinho. As informações aconteceram, Paulo Guerra, lá no bairro Jorge Teixeira. Um homem havia roubado uma enxada e um teçado. O dono do enxado e do teçado estava fazendo procuração pela rua, estava ameaçando todo mundo, até que a mulher do ladrão confirmou e contou para o dono do teçado, para o dono da enxada, para o dono das ferramentas, que havia sido o marido dela que havia furtado as ferramentas. Ele se armou com uma faca e foi para cima, e por pouco não acontece uma tragédia no final da tarde de ontem. Um homem coroa, cabeça branca, voz bonita, dos olhos verdes. Ele é o pivô de uma confusão, de uma decepção amorosa por parte de um homem conhecido como Orlando, morador do bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que esse homem dos olhos verdes andava arrastando a mulher do outro. Tem arrastão na zona leste de roubo, e esse homem do olho verde também faz arrastão da mulher dos outros. Ele anda sendo ameaçado e o marido dessa mulher anda procurando por ele, e as informações dão conta de que não é a primeira vez de que esse homem coroa, anda com a camisa aberta para mostrar os pelos do peito, anda se amancebando com mulheres casadas. Mas há quem diga que o que é dele está guardado. Não há nenhuma pista ainda por parte dos maridos que fizeram uma comissão para pegar ele, e a única informação que temos é que trata-se de um homem da voz grossa e bonita.
É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e um resumão do final de semana em Manaus. E atenção, morte no bairro Santa Luzia. O bairro Santa Luzia foi palco de morte após pagar a pensão dos filhos. Um homem de 29 anos foi abordado por ocupantes de um carro Peugeot. Um dos ocupantes desceu do carro e disparou. 1, 2, 3, 7, 10 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Aí o Hamilton Cabral conversando comigo na madrugada, disse: Pelegrino, como é que escapa com 10 tiros? É que o Hamilton fala fino durante a madrugada, e nós comentávamos sobre esse crime, e o Hamilton ficava admirado, perplexo, como é que um outro mata o seu rival com 10 tiros? Um homem de 29 anos de idade foi assassinado na bala. Tudo aconteceu no bairro Nova Esperança, lá na terra do Francinei. Um homem foi barbaramente assassinado. Segundo as primeiras informações, 2 homens chegaram bem perto da vítima e atiraram várias vezes contra o corpo da vítima. E as informações dão conta de que o homem que morreu não era boa bisca, não. Ele já havia matado uma pessoa. E o crime pode ter a ver com acerto de contas, pode ter a ver com vingança. Torturado até a morte. O homem, até o presente momento não identificado, foi morto por agressão física. O crime aconteceu no bairro Novo Aleixo. O bairro Novo Aleixo, que faz parte do Complexo Mutirão. Bairro Novo Aleixo, Conjunto Amadeu Botelho, Conjunto Amazonino Mendes fazem parte do Complexo Mutirão. Quem mora no Amadeu Botelho mora no Mutirão. E ontem, mais uma vez, o Mutirão foi palco de morte. Como morre gente no Mutirão? E mais uma vez um homem foi assassinado, e o crime também tem características de acerto de contas. Aliás, 80% no mínimo dos crimes que acontecem na cidade tem a ver com acerto de contas. Triste, lamentável. Um garoto de apenas 12 anos de idade morreu afogado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, isso aconteceu lá no bairro da Compensa, né? O garoto foi banhar com os demais colegas, tudo na mesma idade, e de repente em um mergulho ele desapareceu. Quando boiou, quando foi encontrado, já estava morto, infelizmente. Foi um desespero total. Parentes e amigos estão aí ainda sofrendo e sofrendo muito com a perda desse garoto de apenas 12 anos de idade, e tomara que Deus conforte essa família para que não sofra tanto da perda desse garoto que tinha apenas 12 anos de idade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem morreu com uma facada no pescoço. O crime aconteceu no bairro do Brasileirinho. Era começo da madrugada de hoje, quando o corpo foi encontrado. Foi informado à polícia que havia um corpo lá no ramal do Brasileirinho, no quilômetro 1. Daí em diante a polícia chegou ao local, o departamento de perícia técnica científica se deslocou e também fez os primeiros procedimentos no local do crime. O carro tumba do Instituto Médico Legal, o famoso rabecão, fez a remoção do corpo do Brasileirinho até a sede do Instituto Médico Legal, onde o corpo permanece até o presente momento sem identificação. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 68 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã.
6h32. Peregrini diz que está acontecendo um grande engarrafamento na Avenida Grande Circular. E não se sabe se foi acidente e não se sabe até o momento o que aconteceu na realidade naquela área. Vamos checar. Muito bem, Paulo Guerra. Ainda nessa edição vamos saber o porquê desse congestionamento na Avenida Grande Circular. Unidade móvel em deslocamento nesse momento. Vamos voltar com outras informações de Alberto Pelegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em relação ao congestionamento na Avenida Grande Circular. Paulo Guerra e ouvintes, na Avenida Grande Circular, no sentido de quem vai para o centro da cidade, Paulo, tem um ônibus da Global em pane mecânica, deixando o trânsito muito, mas muito congestionado nesse momento. O ônibus está em pane, Paulo, nas proximidades da escola de samba A Grande Família, ali nas proximidades da sede, no cruzamento onde tem semáforo, inclusive, e o trânsito se dá de maneira congestionada nesse momento na Avenida Grande Circular, no sentido de quem vai para o centro. Quem puder, evite. E sobre a greve, a Justiça suspendeu, como já dissemos aqui no início desta edição, a greve dos professores marcada para hoje. Mas há informações aí de que muitas escolas não vão funcionar hoje. Estamos checando essa informação aqui nas redes sociais. Há informação de que muitas escolas não deverão ter aula no dia de hoje. Daqui a pouco teremos mais detalhes. E durante toda a nossa programação, daqui a pouco também com o Fred Lobão, que estará checando toda essa situação relacionada com a paralisação anunciada para hoje dos professores. 6h37. Esportes. A categoria Superbike Brasil teve um dia de grande tristeza com um acidente fatal. O piloto Maurício Paludetti faleceu após sofrer uma queda na etapa disputada neste domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O acidente, segundo o relato oficial dos organizadores, aconteceu logo após o piloto terminar a prova na 6ª colocação. Ele perdeu o controle da região do S do Senna e bateu forte contra a proteção da pista. Atendido no local, foi levado para o Hospital Grajaú e não resistiu. No primeiro capítulo da grande final do Campeonato Mineiro de 2019, quem levou a melhor foi o Cruzeiro. Neste domingo, o time comandado por Mano Menezes aproveitou o apoio vindo das arquibancadas e venceu o Atlético nos 2 duelos decisivos contra o Atlético Mineiro. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o placar final foi de 2-1 com gols de Marquinhos Gabriel e Léo. Ricardo Oliveira descontou. O segundo e último jogo vai acontecer na Raposa, lá no Independência, no próximo sábado, às 16h30, a decisão do Campeonato Mineiro. A primeira final do Campeonato Paulista de 2019 não teve um vencedor. Jogando ontem no Morumbi, São Paulo e Corinthians empataram em 0-0. A decisão ficou para o domingo. O Flamengo deu grande passo rumo ao título do Campeonato Carioca ontem ao vencer o Vasco por 2-0 no Newton Santos. Com o resultado, o rubro-negro pode perder por um gol de diferença que conquista o estadual. Para os cruz-maltinos, somente um triunfo por 3 gols leva a taça. Uma vitória por 2 gols levará a disputa para os pênaltis. O destaque do clássico foi o atacante Bruno, que é artilheiro do campeonato. Bruno Henrique, que marcou os 2 gols da partida, ambos no segundo tempo. O segundo jogo da decisão será no próximo domingo no Maracanã. Outros jogos pelos estaduais. Campeonato Gaúcho, Internacional 0, Grêmio também 0. No Paranaense, Toledo 1, Atlético 0. No Campeonato Catarinense, Avaí 1, Criciúma também 1. Chapecoense 1, Figueirense 0. No Campeonato Goiano, Atlético Goianiense 3, Goiás 0. No Baiano, Bahia de Feira 1, Bahia 1. Uma briga entre torcedores do São Paulo e do Corinthians em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, terminou com 14 feridos e 5 presos. 3 pessoas foram baleadas. A polícia apreendeu socos ingleses e investiga se o confronto foi marcado pela internet. Houve confusão também em Belo Horizonte. Antes e depois do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, torcedores brigaram e um grupo foi detido com bombas caseiras. Últimas notícias. A Polícia Federal em São Paulo investiga na manhã de hoje uma organização criminosa voltada para a prática de fraudes no recebimento do seguro-desemprego na segunda fase da Operação Medacium. A operação foi batizada de Medacium, pois significa falsidade em latim. São cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Mauá, Porangatu, em Goiás, e Bicuí, lá na Bahia. O presidente envia carta ao governo de Israel para tentar encerrar a polêmica em torno da declaração sua dada a evangélicos.
Qualquer outra interpretação só interessa quem quer me afastar dos amigos judeus, afirma. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem à Embaixada de Israel no Brasil para esclarecer uma declaração sua de que seria possível perdoar o Holocausto. A declaração foi dada durante um encontro com evangélicos na semana passada e enfaticamente condenada pelo presidente de Israel, Reuven Rivlin, e pelo Museu do Holocausto visitado por Bolsonaro no início do mês. Com uma carta, Bolsonaro busca apaziguar as fortes reações causadas por uma declaração sua dada durante um encontro com evangélicos no Rio de Janeiro na quinta-feira, na qual disse que se pode perdoar, mas não esquecer o Holocausto. Depois de publicar uma carta de parlamentares britânicos chamando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de preso político, o jornal britânico The Guardian publicou no fim de semana uma carta do embaixador brasileiro em Londres, Fred Arruda, respondendo às críticas. Segundo o diplomata, o judiciário brasileiro é totalmente independente, o processo legal foi respeitado e Lula teve um julgamento justo. Chamar Lula de preso político é não apenas ofensivo para um país democrático e suas instituições, mas também completamente ignorante em relação aos fatos do caso, diz a missiva. O caso de Lula já foi analisado por diferentes juízes em diferentes níveis de jurisdição. Qualquer sugestão de que sua condenação ou a de qualquer réu no sistema judiciário brasileiro poderia ser politicamente motivada é absurda e desconsidera o alto profissionalismo e independência das instituições democráticas brasileiras, diz o embaixador. Os gastos em publicidade no primeiro trimestre do governo do presidente Jair Bolsonaro cresceram 63% em relação ao mesmo período do ano anterior e chegaram a 75,5 milhões de reais. Os dados foram obtidos a partir de um levantamento feito pela UOL, com base em informações da Secretaria Especial de Comunicação, vinculada ao Palácio do Planalto. O levantamento mostra também que nos 3 primeiros meses do governo Bolsonaro, a Record passou a Globo e foi o grupo de comunicação que mais recebeu verbas publicitárias do governo. É a primeira vez que ocorre essa inversão em ao menos 2 anos, segundo as análises por trimestre. Em 2017, por exemplo, a Globo faturou 6,9 milhões no primeiro trimestre. Em segundo lugar ficou o SBT com 1,34 milhão. Em terceiro, a Record com 1,21 milhão. Em 2018, o padrão se manteve. A Globo faturou 5,93 milhões nos 3 primeiros meses do ano. Em segundo lugar ficou o Record com 1,308 milhão. Em terceiro ficou o SBT com 1,1 milhão. Em 2019 o padrão mudou. Em primeiro lugar ficou a Record com 10,3 milhões. Em segundo veio a SBT com 7,3 milhões. Em terceiro diziam que não iam dar nada para a Globo e veio com 7,7 milhões de reais. Todo mundo entrou no bolo. Diante das inúmeras reclamações que temos recebido de parlamentares e chefes dos poderes executivos dos estados da Amazônia, de quem tem havido abuso na utilização do mecanismo de destruição de equipamentos, decidimos elaborar, através de instrução normativa do IBAMA, regras e normas determinando que as condições em que casos será possível efetuar a destruição dos equipamentos como medida importante no combate ao desmatamento ilegal e aos crimes ambientais, disse ontem o ministro da área. Maior liderança tucana, hoje o governador de São Paulo, João Dória, disse que o PSDB encomendou uma pesquisa para avaliar, entre outras coisas, a possibilidade de uma mudança no nome do partido. Segundo Dória, a reavaliação dos rumos do PSDB não representa uma guinada à direita, abandonando o legado social-democrata tucano, como temem algumas lideranças históricas da legenda. Segundo Dória, a reavaliação dos rumos do PSDB não representa nada e o caminho do PSDB deve valorizar a sua história, mas entender também a dinâmica de um país que hoje evolui no tempo e no espaço. Hoje o PSDB caminha para ser um partido de centro com respeito à esquerda e à direita, com definições claras em suas políticas sociais, mas também liberal na política econômica, disse Dória. O Ministério da Economia apresenta o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2020. É a primeira etapa na definição do orçamento do ano que vem. No documento são incluídas as previsões para o desempenho do PIB e o valor do salário mínimo. O governo também precisa informar qual será a sua nova meta fiscal. Se prevê fechar as contas no vermelho, déficit primário, nesse caso, qual será o tamanho do rombo? Quanto ao salário mínimo, o plano do governo é propor a correção do valor só pela inflação, sem aumento real. Desde 2011, a política de reajuste instituída pelo governo Dilma prevê correção pela inflação mais a variação do PIB dos 2 anos anteriores. 6h49 em Manaus.
A agenda do presidente Jair Bolsonaro prevê um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Será a primeira reunião entre eles desde que Bolsonaro mandou a Petrobras suspender o aumento do diesel na quinta-feira. A ingerência do presidente provocou uma reação negativa dos investidores. Na sexta-feira, a Petrobras perdeu 32,4 bilhões em valor de mercado após suas ações desabarem. Guedes retorna ao Brasil após uma viagem aos Estados Unidos. No fim de semana, ao falar com a imprensa, ele disse que uma conversa conserta tudo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reúne às 14 horas de hoje para discutir a proposta de reforma da Previdência, mas deputados do Centrão tentam adiar o debate. E incomodados com a falta de diálogo, parlamentares do partido, como o SD, DEM, PP e PR, defendem que, antes de analisar a reforma da Previdência, a CCJ deve discutir a proposta que aumenta o percentual de gastos obrigatórios do governo. A chamada PEC do orçamento já foi aprovada pela Câmara uma vez, mas voltou para nova análise porque foi alterada no Senado. Na prática, inverter a pauta da CCJ significa atrasar a tramitação da reforma da Previdência. A semana do Congresso deve ser mais curta devido ao feriado da Páscoa. Na semana passada, o relator da reforma, Marcelo Freixas, do PSL de Minas Gerais, apresentou um parecer favorável à proposta que agora precisa ser votado na comissão. A operadora da usina nuclear de Fukushima, no Japão, começou nesta segunda-feira a retirar combustível gasto e armazenado dentro de um dos 3 reatores acidentados da unidade, o que representa um novo passo para seu desmantelamento. A operação é feita de forma remota dentro da unidade 3 da usina e representa a primeira vez que se retira combustível nuclear de um dos reatores gravemente danificados pelo terremoto e tsunami de 11 de março de 2011, e informou em comunicado a Tokyo Electric Power Company, a TEPCO, proprietária da unidade. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. A ANAC contesta a concessionária do Galeão e diz que o aeroporto Santos Dumont obedece padrões. A Folha de São Paulo. Em 9 anos, militares gastaram 2,6 bilhões em ações nas ruas. O Estado de São Paulo. 3 cartórios extrajudiciais de São Paulo causaram um rombo de 57 milhões ao Estado, aponta a Corregedoria. No Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Onix anuncia a contratação de 1.000 policiais federais para pacote anticrime de Moro. Valor econômico. Bens e imóveis retomados pelos bancos da crise somam 19 bilhões. Estado de Minas. Bombas, briga agendada e torcedor enfocado com faixa de comuna em manhã tensa antes do clássico. No Recife, o Jornal do Comércio. Petrobras e governo federal atuam pela abertura do mercado de gás brasileiro. Fortaleza, Diário do Nordeste. O governo vai propor nova regra para reajuste do salário mínimo. Porto Alegre, 0 hora. Nos Estados Unidos, Guedes tenta gerenciar a crise de Bolsonaro e com o Congresso. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.